Subseção 2ª. Da competência das comissões permanentes. Artigo 60. Compete. Inciso 1º. A Comissão de Constituição e Justiça exará parecer sobre os aspectos constitucional, legal, regimental, jurídico e de técnica legislativa das proposições, salvo as exceções previstas neste regimento. Inciso 2º. A Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Alínea A. Acompanhar a execução orçamentária do Poder Executivo, bem como analisar os aspectos econômicos e financeiros de matéria tributária, abertura de crédito adicional, operações de crédito, dívida pública, anistias e remissões de dívidas, e outras, que, direta ou indiretamente, alterem a despesa, ou a receita do município, ou repercutam no patrimônio municipal. Alínea B. Analisar os aspectos econômicos e financeiros dos projetos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e, privativamente, o projeto do Orçamento Anual, e a prestação de contas do Executivo, e do Legislativo. Alínea C. Solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados, ou de subsídios não aprovados, no exercício da função fiscalizadora e de controle externo do Legislativo. Alínea D. Acompanhar a execução orçamentária e a fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial da Câmara, com auxílio da Controladoria do Legislativo, podendo para tanto requisitar informações, relatórios, balanços e realizar inspeções sobre as contas ou autorizações de despesas da Comissão Executiva, no exercício da função fiscalizadora e de controle interno do Legislativo, através de estrutura de assessoria técnica específica, nos termos do seu regulamento interno. Alínea I. Solicitar ao Tribunal de Contas pronunciamento nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município. Inciso 3º. A Comissão de Serviço Público exará parecer sobre matéria atinente a servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e transformação de cargos, fixação ou alteração de sua remuneração, transporte público e toda matéria, que diga respeito à prestação de serviços públicos, diretamente pelo município, ou em regime de concessão ou permissão, criação, organização e atribuições dos órgãos e entidades da administração municipal e alienação de bens. Inciso 4º. A Comissão de Educação, Cultura e Turismo exará parecer sobre matéria atinente à educação em geral, desenvolvimento do turismo, cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, artístico e científico, diversões e espetáculos públicos, datas comemorativas, homenagens cívicas e denominações de logradouros públicos. Inciso 5º. A Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologias da Informação exará parecer sobre matéria atinente aos planos de desenvolvimento urbano, controle do uso do solo urbano, sistema viário, trânsito, parcelamento do solo, edificações, realização de obras públicas, política habitacional do município e tecnologias da informação e software. Inciso 6º. A Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública exará parecer sobre matéria atinente ao exercício dos direitos humanos, aos inerentes à cidadania, à segurança pública, aos direitos do consumidor, das minorias, da mulher, da criança, do idoso e dos portadores de necessidades especiais. Inciso 7º. A Comissão de Participação Legislativa, o recebimento e processamento de pareceres, propostas e sugestões legislativas, apresentadas por cidadãos, subscritas por, pelo menos, 5% do eleitorado do município, ou por pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade lucrativa, inclusive entidades de classe, excetuadas as organizações internacionais, os partidos políticos, os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Inciso 8º. A Comissão de Saúde,
Bem-estar Social e Esportes arar parecer sobre matéria atinente à saúde e assistência social em geral, higiene e profilaxia sanitária, assistência sanitária, alimentação, nutrição, práticas esportivas e de lazer. Inciso 9. A Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos exará parecer sobre matéria relacionada à política e sistema municipal do meio ambiente, ao saneamento básico, à proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais, ao desenvolvimento sustentável e aos assuntos metropolitanos. Inciso 10. A Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiências ará parecer sobre matérias relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, e à acessibilidade para pessoas com deficiência, ou com mobilidade reduzida às edificações, vias e espaços públicos, transporte, mobiliário, equipamentos urbanos e sistemas e meios de comunicação. Parágrafo 1º. As sugestões da consulta pública referentes ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual, serão sistematizadas e apreciadas individualmente em parecer justificado, até a realização da audiência pública, especificando a admissibilidade ou recusa, sendo que as sugestões admitidas serão formatadas em emendas, sob a responsabilidade da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Parágrafo 2º. No portal da Câmara Municipal de Curitiba, será disponibilizado parecer e link para as emendas tratadas no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A enumeração das matérias deste artigo é indicativa, compreendidas na competência das diversas comissões ainda outras, correlatas ou conexas. Parágrafo 4º. É vedado às comissões manifestarem-se sobre matéria, que não for de sua competência, conforme este artigo. Artigo 61. Compete, em comum, às comissões permanentes. Inciso 1º. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 2º. Encaminhar, através da mesa, pedidos de informação sobre matéria que lhe for submetida. Inciso 3º. Receber reclamações e sugestões da população e de entidades representativas da sociedade organizada. Inciso 4º. Solicitar a colaboração de órgãos e entidades da administração pública e da sociedade civil, para elucidação de matéria sujeita ao seu pronunciamento. Inciso 5º. Estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático, podendo promover ou propor à mesa da Câmara a promoção de conferências, seminários, palestras e exposições. Inciso 6º. Realizar diligências. Parágrafo 1º. Mediante acordo entre as comissões, em caso de interesse justificado, as comissões permanentes poderão realizar reuniões conjuntas, mesmo não sendo requerida urgência. Parágrafo 2º. Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma comissão, cada qual dará seu parecer separadamente, ouvida em primeiro lugar a Comissão de Constituição e Justiça. Parágrafo 3º. As comissões poderão reunir-se conjuntamente, para deliberar sobre proposições relacionadas às suas competências, sob a presidência do mais idoso dentre os respectivos presidentes, com exceção de quando houver a participação da Comissão de Constituição e Justiça, cujo presidente terá preferência na condução dos trabalhos. Parágrafo 4º. Nas reuniões conjuntas das comissões, será verificado o quórum de maioria absoluta dos membros de cada uma separadamente. Parágrafo 5º. Fica autorizada a criação de subcomissões temáticas, sem poder deliberativo, com o número de membros e tempo de duração a serem designados pelo presidente da comissão. Parágrafo 6º. As subcomissões temáticas em funcionamento deverão apresentar à comissão pertinente relatório de suas atividades quando solicitado. Parágrafo 7º.
As audiências de que trata o inciso 1º serão realizadas mediante deliberação da própria comissão, ou do plenário através de requerimento de vereador, a pedido de entidade legalmente constituída. Parágrafo 8º. Para a abertura dos trabalhos de audiência pública, não será exigido o quórum previsto para as reuniões das comissões permanentes. Parágrafo 9º. A audiência pública de que trata o inciso 1º deste artigo terá duração de 2 horas, podendo ser prorrogada. Artigo 62. A Comissão de Constituição e Justiça cabe, preliminarmente, examinar a admissibilidade da matéria do ponto de vista da constitucionalidade e da conformidade à lei orgânica e ao regimento interno. Parágrafo 1º. Se o parecer for pela inadmissibilidade total, a proposição, após publicação do parecer, será arquivada, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, no prazo de 5 dias úteis contado da publicação do parecer, poderá o autor da proposição, com o apoiamento de 1/3 dos membros da Câmara, ou o prefeito, em projetos de sua iniciativa, requerer à mesa que submeta o parecer à deliberação do plenário. Parágrafo 3º. Aprovado em discussão e votação única o parecer pelo plenário, a proposição será definitivamente arquivada, rejeitado, retornará às comissões que devam manifestar-se sobre o mérito. Parágrafo 4º. Se o parecer for pela inadmissibilidade parcial, a Comissão de Constituição e Justiça proporá emenda supressiva, se insanável, ou modificativa, se sanável a contrariedade à Constituição, à lei orgânica, ou ao regimento interno. Parágrafo 5º. Em caso de devolução ao autor, este terá prazo de 60 dias para dar prosseguimento ao feito, prorrogável por igual período, desde que aprovado pela comissão responsável, sob pena de arquivamento. Artigo 63. As atividades de controle externo previstas no artigo 61 da Lei Orgânica cabem à Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização.